Eu não sei, mas tu vai fazer as perguntas. Olá, poderias fazer uma apresentação sobre o que andas fazendo, qual é a tua atividade? Então, o meu nome é Cláudia Fávaro, eu sou arquiteta e urbanista e uma militante também pelo direito à moradia e à cidade, né? Atuo nessa área já vai fazer mais de década e acompanho aí as ocupações urbanas na cidade de Porto Alegre e também a luta pela terra no âmbito rural. Eu fui assessora técnica do MST por 10 anos e também construí em Porto Alegre o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e hoje construo um coletivo de arquitetos que chama-se Mãos Arquitetura, Terra e Território. E como está a viver hoje em Porto Alegre? Tá bastante difícil, né, a cidade de Porto Alegre. Eu como uma jovem, como diria, né, que viveu a efervescência da cidade de Porto Alegre como uma cidade democrática, cidadã, participativa, sinto dificuldades hoje de ver a decadência em que se encontra a nossa cidade, o desrespeito com a população de maneira geral, seja no descaso no dia a dia com os cuidados das praças, dos parques, das ruas, seja com a forma que trata os cidadãos das mais variadas classes sociais e principalmente quando não respeita o direito à moradia das pessoas de baixa renda, quando não respeita os moradores de rua e os oprime cada vez mais, limitando o seu espaço de viver e sobreviver na cidade. Então, Porto Alegre vive um momento de um pedido de socorro, digamos assim, né? Uma política habitacional desastrosa, que tem expulsado os pobres para cada vez mais longe dos centros urbanos, cada vez com menos infraestrutura e com cada vez menos preocupação do poder público em resolver essas questões e acabar com a desigualdade social, digamos assim, na cidade, ou pelo menos diminuir e aproximar as pessoas nessa cidade, né? Bom, tu acreditas que um plano diretor ele pode cooperar, propor, implementar políticas assim, com esse sentido de dar acesso à moradia para as pessoas? Tu acredita nisso? Acreditas nisso? Eu acho que o plano diretor é um instrumento bastante importante para a discussão do planejamento urbano numa cidade, né? Eu acho que ele é um instrumento que precisa ser levado a sério, mas mais do que isso é um instrumento que precisa ser apropriado pelas pessoas. Porque se for um plano que for discutido apenas no âmbito da política, ou for um plano que for discutido apenas no plano técnico, ele vai ser um plano limitado, ele vai construir uma cidade que não é a cidade das pessoas. Nós temos passado por vários casos na cidade onde a exclusão fica clara, fica perceptível, né? São vários casos de remoção forçada subsequentes que Porto Alegre vem sofrendo, claro, desde 1950, mas mais recentemente, né, no período pré-Copa do Mundo. Posso citar aí os casos da Nazaré, da Vila Dique, da Avenida Tronco, né? Processos e planos de desenvolvimento que deveriam vir para beneficiar a cidade, todos os cidadãos, e não só acabaram por violentar muito boa parte da população, como até hoje não estão concluídos, ou como até hoje não atendem às necessidades da população de maneira geral, independente da classe social. Então eu acho que o plano, ele vem num sentido também de regulamentar esse tipo de situação, de apontar instrumentos, né, para trabalhar esse tipo de situação onde a cidade precisa se desenvolver, mas as pessoas também têm que ter um espaço nessa cidade. Tem que ter o seu lugar de morar, o seu lugar de trabalhar, o seu lugar de lazer, né? Isso a gente precisa garantir na cidade. A gente pode conseguir isso através de um plano, se ele tiver a força da participação popular, porque se ele for um mero papel, a gente sabe que nesse país tem leis que se cumprem e leis que não se cumprem conforme o interesse dos poderosos, né? Então, se tu tivesse assim que eleger uma ou duas prioridades para a temática da habitação, quais seriam essas prioridades na revisão do plano diretor? Eu acho que nessa conjuntura a gente precisa prever, né, o crescimento da cidade. Eu acho que rever as áreas especiais de interesse social, demarcar mais áreas especiais de interesse social em áreas já ocupadas, permitindo assim a integração dessas áreas à malha urbana da cidade, né?
Eu acho que Porto Alegre precisa regulamentar o REURB, que é uma lei recente, que é uma lei nociva, que é uma lei arriscada e que, portanto, precisa ser levada a sério no sentido de garantir um pleno controle social sobre a aplicação dela na cidade. Eu acho que precisa regulamentar os processos de remoção forçada de alguma forma. Claro que, quando eu digo regulamentar, não quero dizer que isso entre para a lei ou que isso seja cotidiano, mas está sendo cotidiano na nossa cidade há muito tempo e não tem qualquer lei que garanta qualquer direito durante esse processo. Então, acabam sendo processos muito violentos e acho que isso precisa ser debatido. Tem que haver um protocolo a ser seguido, tem que haver direitos mínimos a serem cumpridos, né? E eu acho que a gente tem que resgatar o papel de uma cidade cidadã, né, no contexto do país, no contexto mundial, relembrar os acordos internacionais que o nosso país é signatário, que o nosso estado é signatário, no sentido de garantir a aplicação dessas leis, né? Então, eu reafirmo, né, que um plano diretor, ele só é um plano para ser executado se ele tiver a força da participação. Tá bem, muito obrigada.